Estamos de volta com o Hora News. Sem dúvida, a quarentena imposta pela pandemia do coronavírus lançou um desafio para as famílias: manter o aprendizado das crianças em tempos de escolas fechadas. Para facilitar a vida dos pais e até mesmo inseri-los nesse processo, a Unicef lançou uma série de podcasts diários chamada Deixa que eu conto, para que todas as crianças, em especial aquelas mais vulneráveis, tenham acesso à atividade que permitam a continuidade do aprendizado. Para falar dessa iniciativa, nós estamos em contato com o Ítalo Dutra, que é chefe de educação da Unicef. Ítalo, muito boa noite para você, tudo bem? Boa noite. Ítalo, conta pra gente como é que surgiu essa ideia e como é que vocês desenvolveram para que essa fosse uma ideia atrativa para as crianças. Bom, a ideia surgiu porque a gente começou a perceber que, em especial para as crianças menores da educação infantil e do ensino fundamental, faltavam materiais interessantes, né, para serem trabalhados em casa, seja como apoio às atividades de professores, seja com foco mesmo nas famílias. Então, a gente entendendo que essa era uma população mais vulnerável e também pensando em conteúdos para áudio que pudessem ser distribuídos, né, via internet, mas também via rádios comunitárias, via rádios regionais, a gente resolveu desenvolver uma série de programas relacionadas à nossa Base Nacional Comum Curricular, mas com foco nessas crianças menores. Então, para a gente foi importante entender quais eram os elementos importantes que precisariam estar nesse processo, nesse programa, e, a partir disso, ter contato e ter parceria com realizadores que pudessem fazer isso de uma maneira atrativa, de uma maneira, certamente, enfim, que pudesse combinar as brincadeiras, contação de histórias, entrevistas. Então, é assim que a gente conseguiu. Então, fizemos o contato com algumas realizadoras, né, de diferentes lugares, e lançamos o Deixa que eu conto, que vai estar, né, nos próximos dias, aí, pelo menos nos próximos 60 dias, lançando episódios diários em formato digital para essas crianças e adolescentes, essas crianças pequenas, na verdade, da educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. Muito bem, tem vários participantes aí. E agora, qual é o tipo de conteúdo que vocês oferecem nesses podcasts? Então, a ideia foi, de novo, olhar para aquilo que pudesse ser atrativo para crianças e suas famílias. Então, a ideia foi trabalhar com contação de histórias, brincadeiras, algumas entrevistas, mas sempre no contexto da ideia dos campos de experiência da educação infantil na Base Nacional Comum Curricular e nos direitos de aprendizagem. Então, assuntos relacionados à vida dessas crianças menores e transformar isso numa maneira interessante de engajá-las no programa, com música, com contação de histórias, como eu já falei, e alguns outros assuntos. Agora, para quem não sabe, o podcast é um arquivo de áudio que é disponibilizado pela internet. Agora a pergunta é essa: por que em áudio? A ideia foi tentar chegar no maior número de crianças e famílias. Então, para além da distribuição para a internet, esses conteúdos a gente está trabalhando com rádios comunitárias, rádios universitárias e rádios regionais, para que eles possam ser reproduzidos em lugares onde a gente não tem acesso à internet, onde a gente não tem acesso mesmo à TV pública. Então, a gente resolveu produzir em áudio exatamente para alcançar um número maior de crianças e famílias. Agora, existe essa preocupação de ter uma interação entre os pais e as crianças também com esses podcasts. Como é que vai funcionar essa interação entre eles? Então, a ideia dos podcasts é justamente trazer a família toda para esse contexto, para os podcasts, para escutar as histórias, para escutar as músicas e também para brincar juntos. Então, o esforço que a gente fez nesse programa, ou nessa série Deixa que eu conto, é exatamente isso. E a gente entende que ele vai ser importante para esse momento de pandemia, mas também para depois dele. Acho que a ideia do Unicef é produzir conteúdos em áudio de qualidade que possa ser usado como complemento às atividades dos professores nas escolas de educação infantil e ensino fundamental, e até, de repente, expandir isso para outras idades. Mas agora o nosso foco vai ser exatamente nesse público de crianças menores. Pois é, falando sobre esse público, esse foco, qual é a idade indicada para consumir esse tipo de conteúdo, Ítalo?
A gente está pensando na idade a partir dos 4 anos, né? Crianças muito pequenas vão ser difícil engajá-las, então a partir dos 4 anos até uns 7, 8, 9 anos. Essa é a idade dessa primeira leva de programas do Deixa Que Eu Conto. Muito bom, agora uma pergunta muito importante nessa hora. Onde a gente encontra esses conteúdos, hein? Bom, todos os programas vão ser disponibilizados diariamente num canal nosso do Unicef, é só procurar o Deixa Que Eu Conto no Spotify. Na página do Unicef do Brasil, também é só buscar Deixa Que Eu Conto na nossa página, que é unicef.org.br. Também temos um canal no YouTube específico do Deixa Que Eu Conto. Então, ele está distribuído em todos esses canais para quem quiser encontrar digitalmente. E a gente vai começar uma campanha de distribuição para rádios em todo o país. Então é só ir lá no site de busca, digitar lá Deixa Que Eu Conto Unicef, com certeza vai aparecer uma lista de várias plataformas para a gente poder encontrar esse conteúdo em podcasts para as crianças, então a partir dos 4 até os 7 anos de idade. Bom, nós conversamos então com o Ítalo Dutra, que é chefe de educação da Unicef. Ítalo, muito obrigado pela sua participação aqui hoje no Hora News. Obrigado e boa noite.